No começo do ano, o ministro Guido Mantega, da Fazenda, disse que, segundo dados preliminares, a economia brasileira já ultrapassava a da França e a do Reino Unido em paridade de poder de compra e passava a ser a 7ª maior economia mundial. Antes, o país ocupava a 9ª posição nesta comparação, segundo o ranking do Banco Mundial. Entre os países do G20, o crescimento do PIB, Produto Interno Bruto Brasileiro, foi o 5º maior, ficando atrás da China, Índia, Argentina e Turquia. Será que nós brasileiros entendemos bem o que isso significa? O que a alta ou queda do dólar interfere na nossa economia? Porque se fala em crise global, mas aqui no Brasil existe todo um otimismo. Por isso e tudo mais, o Balanço da Economia com Gustavo Vilela. O Balanço da Economia está no ar. A você que nos acompanha pela rede, mais uma vez, obrigado pela sua audiência. O final do ano está chegando e muita gente já preparou o bolso para pagar o IPVA no começo de 2012. E quem explica hoje aqui no estúdio do Balanço da Economia se o IPVA vai sair com desconto ou não para os donos de automóveis é o advogado Raul Aidar, um dos principais tributaristas do país. Doutor Raul, muito obrigado pela sua presença aqui no Balanço. Obrigado. Eu que agradeço. Doutor Raul, antes da gente começar essa entrevista, muito importante inclusive, o senhor vai esclarecer se o IPVA realmente vai sair com desconto ou não. Vamos assistir uma matéria que nós fizemos hoje. Os donos de veículos usados pagarão 3,75% menos IPVA para fazer o licenciamento em 2012. A tabela com os valores de mercado dos veículos foi divulgada pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. A pesquisa foi realizada em setembro pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. Veja nesta tabela os descontos para cada tipo de veículo. O imposto dos automóveis vai ter uma queda média de 3,34%, motos 5,56%, caminhões 1,87%, ônibus e micro-ônibus 1,77% e utilitários 3%. Para chegar ao valor do imposto a ser pago, o contribuinte deve entrar no site www.fazenda.sp.gov.br e digitar o número do Renavan. Eu estou aqui no estúdio do Balanço da Economia com o Dr. Raul Aidar, um dos advogados tributaristas de maior destaque no país. Dr. Raul, o IPVA de 2012 vai sair ou não com desconto para o consumidor? Não existe exatamente um desconto. Haverá uma pequena redução aqui no estado de São Paulo em função de uma reavaliação da tabela de valores venais dos automóveis. Nós temos aqui no estado de São Paulo a FIP, que é uma fundação ligada à USP e que faz para o governo do estado uma pesquisa sobre o preço dos carros usados, né, nos meses de agosto, setembro e outubro. É com base nessa pesquisa que é fixada essa tabela de valores venais dos veículos usados. Okay. E a FIP chegou à conclusão que neste ano nós tivemos, aliás, nos últimos 12 meses, nós tivemos uma redução do valor venal dos veículos usados da ordem de 3,75%. Isso está sendo ali alardeado como uma espécie de desconto. Não tem desconto nenhum. A alíquota é de 4%, no caso dos veículos a gasolina, e o que existe, pura e simplesmente, é o reconhecimento de um fato da economia, que é a desvalorização do veículo usado. Só que essa desvalorização, ela é muito maior do que 3,75%. Ou seja, o governo do estado ainda está cobrando imposto além do que deveria. Eu sou mais radical, eu acho até que não deveria cobrar nada, porque esse imposto é um absurdo. Doutor, eu li um artigo essa semana do senhor no Conjur, no site da revista eletrônica Consultor Jurídico, um artigo muito importante, inclusive, que eu recomendo a leitura. O senhor faz uma crítica muito pesada, em relação ao IPVA, que ele deveria ser extinto, não deveria ser mais cobrado do consumidor, porque o consumidor já paga no valor do carro 2 impostos, o IPI e o ICMS. Por que isso, doutor? Olha, o que acontece é o seguinte, o IPVA é um grande equívoco da Constituição de 88, Veja, quando a Constituição de 88 criou o IPVA, criou em função de uma espécie de
de acerto de caixa com os estados e municípios. Por que o município entra na fita? Porque os municípios têm 50% da arrecadação do IPVA. E o IPVA não deveria ser criado por uma razão muito simples. O que se pode cobrar sobre veículo é apenas imposto sobre consumo. O veículo, quer a gente queira, quer não, ele é um bem de consumo. E no mundo todo só se cobra imposto sobre consumo, patrimônio e renda. Ora, certo. Estão cobrando imposto sobre patrimônio como se fosse o veículo um patrimônio. Não é patrimônio coisa nenhuma, né? O veículo é um instrumento de trabalho, um instrumento de lazer, de qualquer outra coisa, mas não é patrimônio. Quando nós estamos falando de patrimônio, nós estamos falando de uma casa, de um prédio, ou coisa parecida, né? Então, esse imposto não deveria ser cobrado, né? Por quê? Porque o automóvel, caminhão, enfim, veículos automotores, eles pagam o IPI, que é o Imposto de Consumo, de competência federal, sim, mas de cuja receita os municípios também participam, né? E paga também o ICMS, de cuja receita os municípios também participam, com 25%. Bom, nesse ponto, então, já está justificada aí a cobrança do imposto sobre o bem de consumo, que é o carro, que é o IPI e o ICMS. Sim, porque o ICMS e o IPI são impostos sobre o consumo. Aliás, não deveríamos ter dois impostos sobre o consumo. Pior ainda. O Brasil é o único país do mundo que tem dois impostos sobre o consumo, né? Você deveria ter, ou tem o ICMS, ou tem o IPI. Não pode ter as duas coisas. Em função disso, nós temos uma das maiores cargas tributárias do mundo e que todos entendem, todos os tributaristas entendem, que é a maior do mundo se levarmos em conta a inexistência de benefícios que a população recebe na proporção dos impostos que paga. Doutor Raul, nessa questão, o Brasil é o país dos impostos, né? O senhor comentou comigo agora, antes da gente gravar essa entrevista, que além da alta carga tributária que o Brasil cobra, né? Será que o lucro das montadoras sobre os veículos montados no Brasil também elevam o valor do que o consumidor paga, é isso mesmo? Então é carga tributária e mais lucro? É sem dúvida. O lucro das montadoras no Brasil sempre foi absurdamente elevado. Antes mesmo da abertura, da chamada abertura dos portos feita em 1990. Né? Eu me lembro bem que em 1990, quando foi feita a abertura das importações, eu tinha um carro nacional de um bom nível, e já com 2 ou 3 anos de uso, e fui trocá-lo. Ao trocá-lo por um carro nacional, eu vi que a troca seria prejudicial, que eu deveria trocar por um carro importado. Nós chegamos a ter, naquela época, em 90, 91, 92, veículos que vinham da Coreia para o Brasil, veículo que vinha aqui com ar-condicionado, direção hidráulica, vidro elétrico, enfim, com toda a alta tecnologia, sim, chegava aqui bem mais barato do que um veículo nacional que nem direção hidráulica não tinha. Certo. Então, essa abertura dos portos, entre aspas, né, foi importante, porque se não fosse feita, até hoje a gente estava andando de carroça, como disse um ex-presidente da República. Né? Agora, o IPVA é um grande erro, né? E o que é pior, eu fico muito surpreso de que o governo do Estado está dando um benefício, um desconto, uma redução. Não está nada, está apenas reconhecendo uma parte da queda do valor venal dos veículos usados. E que, na verdade, é uma parte porque deveria acompanhar aí a desvalorização de cerca de 8% aí no mercado, não é isso? A questão da desvalorização, ela é difícil de ser apurada em termos reais. Eu falei da estatística da pesquisa que foi feita, eu conheci um estatístico já falecido, Antônio Leal de Santineiro, uma grande figura humana, e que dizia o seguinte, que pesquisa mostra quase tudo, mas esconde o essencial. Então a gente nunca sabe exatamente o que a pesquisa está dizendo. A FIPE disse que tem uma média de 3,75. Okay. Agora, quais são os critérios, como essa média foi apurada, nós não sabemos. Doutor Raul, como o senhor avalia, para a gente encerrar essa entrevista, não é? Como o senhor avalia daqui em 2012 o cenário tributário no Brasil? O Brasil vai conseguir fazer uma reforma tributária como todos querem? Não vai fazer reforma tributária nenhuma. Todos querem, menos o Poder Executivo e menos ainda o Poder Legislativo, né? A reforma tributária ela passa pelo Congresso, né, necessariamente, mas ela pode ser feita ou não de acordo com o interesse do Executivo.
Nós vimos ontem, nos jornais, que a Receita Federal está mais uma vez batendo o recorde de arrecadação. Certo. Ora, com recorde de arrecadação um atrás do outro, ninguém está interessado em fazer reforma tributária, pelo menos ninguém do governo. Né? Não há a mínima chance de nós termos isso a curto prazo, principalmente em função da situação econômica internacional, que é perigosa. Tá ótimo. Doutor Raul, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui. Eu mais uma vez agradeço, é um prazer. O Balanço da Economia fica por aqui. A você que nos acompanha pela rede, mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Eu falei hoje com o advogado Raul Aidar, um dos principais tributaristas do país e que fez um ótimo comentário aqui sobre o reajuste, não é, do IPVA, que na verdade, segundo ele, não é uma redução, não. É apenas um reconhecimento da desvalorização do valor dos carros usados no mercado nacional. Até a próxima semana. Muito obrigado. Até lá. O Dinheiro e Negócios fica por aqui, mas tem outras exibições durante a programação. E você pode ver também pela internet, negociosdobem.blogspot.com. Continue no Hit Notícias. Tem uma análise direta com Denise Luque e a produção da Viviane Eduardo. Tem o Hit Esportes de segunda a sexta. Tem o Mundo da Moda no Fashion Hit. Construa seus sonhos que naturalmente o sucesso virá. Muito obrigado pela sua companhia. Grande abraço. Tchau.